da aula de hoje. Só um minuto, pessoal. Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Sim. Vocês chegaram a ver o slide? Não. 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 Ninguém conseguiu ver? Só um minuto que a plataforma aqui me tirou da reunião. Tem que reiniciar todo o processo aqui. Bom dia. Todo mundo consegue ver a tela, hein? Sim, agora sim. Sim, agora dá. Então vamos começar. Então, como todos vocês sabem, na aula anterior a gente deu início às chamadas propriedades coligativas. Então, na aula de hoje, nós iremos complementar essas propriedades coligativas. Como todos vocês sabem, as propriedades coligativas, elas se dividem em 4 grupos. E na aula anterior, a gente já comentou sobre 3 deles, que foram tonoscopia, ebulioscopia e acrioscopia. Então, complementando nossa aula de hoje, nós iremos falar da osmose. Só que antes da gente falar dessa osmose, vamos relembrar o que a gente viu de importante nas 3 propriedades anteriores. Porque caso alguém tenha alguma dúvida, a gente já pode eliminar essas dúvidas durante essa explicação. Então, as propriedades coligativas, elas basicamente trabalham a questão da adição de um soluto não volátil a um solvente, e com essa adição de um soluto não volátil, ela faz com que algumas características do solvente puro sejam alteradas, como a pressão de vapor, o ponto de ebulição e o ponto de congelamento. Então, na nossa aula anterior, a gente viu justamente esses 3 fatores. Tonoscopia era a alteração na pressão de vapor de um sistema pela adição de um soluto não volátil a um solvente puro. Ebulioscopia, adição de um soluto não volátil a um solvente puro, elevava o ponto de ebulição desse solvente puro. E a crioscopia, essa adição
do soluto não volátil a esse solvente puro, ocorria uma diminuição no ponto de congelamento. Então, basicamente, o que a gente viu na aula anterior foram esses três fatores. E para a gente concluir esse ciclo das propriedades coligativas, hoje o nosso trabalho, a nossa explicação será sobre a osmose, um assuntozinho que vocês já devem ter escutado falar na biologia, ok? Então, nosso processo hoje é um processo considerado simples, porém, vocês têm que prestar bastante atenção, porque vocês podem, por exemplo, receber uma questão interdisciplinar, uma questão que envolve biologia e química em um processo de osmose, ou apenas uma questão de cálculo de uma pressão osmótica. Então, nesse caso da osmose, você tanto pode receber no seu vestibular, no Enem, uma questão teórica, como uma questão que você precisa efetuar o cálculo da pressão osmótica. Então, vamos dar início. Então, o que caracteriza a osmose? Certo? Então, a osmose ela é sempre a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Então, vamos ver como é isso. Tem a representação aqui para vocês. Ó. Então, ó, supondo que essas bolinhas azul aqui, ó, sejam o nosso soluto. Então, você vê que o lado esquerdo ele está bem mais concentrado que o nosso lado direito. Então, esses meios são divididos por uma membrana semipermeável. O que caracteriza, professor, essa membrana semipermeável? Essa membrana semipermeável, ela permite a passagem do solvente, mas não permite a passagem do soluto. Então, vamos supor que aqui a gente tem um meio com água e sal, e aqui também água e sal. Porém, a concentração dos íons de sais do lado esquerdo, ele está em uma maior concentração. Então, a tendência é que moléculas de água ultrapassem essa membrana semipermeável para manter o equilíbrio entre as concentrações. Então, à medida que esse solvente vai passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, o volume do meio mais concentrado ele vai aumentando e o volume do meio menos concentrado ele vai diminuindo, o que chega a um equilíbrio das concentrações. Então, isso que é a função da osmose, ok? Tentar manter um equilíbrio entre meios onde ocorra o sistema. Ok, gente? Segundo fator importante. Quando essa concentração é estabelecida, esse processo ele é denominado de osmoscopia. Todo esse sistema é chamado de osmoscopia. Então, fator importante. Vamos tirar isso para uma situação do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você dá um mergulho no mar, depois de alguns instantes, quando você sai da água, o que você percebe? Muitas vezes sua pele um pouco ressecada, por exemplo, seu cabelo meio que ressecado. O que aconteceu? Automaticamente, ali teve-se um processo de osmose, para quem não deve conhecer esse sistema. A água do mar, ela tem uma quantidade de íons, ou seja, uma quantidade de soluto bem maior
do que as nossas células. Então, à medida que você dá esse mergulho e o seu corpo entra em contato com essa água do mar, por exemplo, você começa a liberar moléculas de água para tentar manter esse equilíbrio. Por isso que você sente sua pele ressecada, seu cabelo ressecado. Então, o solvente presente na sua célula, no caso a água, ela está em um meio menos concentrado do que a água do mar. Então, portanto, ele passa para esse sistema. Entendeu, galerinha? Então, relembrando, osmose, sempre a passagem do solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Ok? Vamos continuar. Trouxe aqui outro exemplozinho do nosso dia a dia para vocês perceberem essa troca do solvente do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por exemplo, ó, você sabe por que a salada, certo tempo após ser temperada, se apresenta murcha? Então, tudo isso é um processo de osmose, ou seja, o meio menos concentrado vai perder partículas de água nesse processo para o meio mais concentrado. Então, veja que a osmose está bem presente no nosso dia a dia e eu vou explicar isso aí posteriormente, quando a gente for ver os três meios, hipertônico, hipotônico e isotônico. Ok? Então, ó, o que é que caracteriza a pressão osmótica? Vocês lembram que na introdução da aula eu falei para vocês que a gente tem uma partezinha de cálculo, né? Então, a pressão osmótica é a pressão pela qual o meio exerce para que o solvente não atravesse completamente a membrana semipermeável. Essa questão da pressão osmótica, ela é representada pelo símbolo π e é calculada através de uma expressão matemática, que eu também trouxe essa expressão aqui para vocês poderem executar os cálculos de vocês. Só que você tem que ter um cuidado. Qual o tipo de soluto que você está trabalhando? Ok? Professor, como assim? Todos nós sabemos que as propriedades coligativas, ela depende de um soluto não volátil. E no caso dessa questão do soluto não volátil, ele pode ser molecular ou ele pode ser iônico. Ok? Até aí? Por exemplo, se eu tenho o sal de cozinha, eu tenho um soluto não volátil iônico, NaCl, molécula de caráter iônica. Se eu tenho, por exemplo, o açúcar, eu tenho um soluto não volátil de caráter covalente. Professor, e qual a diferença na fórmula? Gente, a diferença, ó, é esse I aqui, ó. Beleza? Vou explicar para vocês agora. Como é que você calcula uma pressão osmótica? Se o seu soluto não volátil ele tiver caráter covalente, você não utiliza esse I. Você só vai usar π igual a molaridade vezes a constante dos gases vezes a temperatura. O que lembra a fórmula da equação dos gases, né? PV igual a nRT. Ok? Mas se o seu soluto não volátil ele tiver um caráter iônico, então você tem que usar esse Izinho aqui, ó, que é o chamado fator de Van Hoff, certo? Que é calculado pelo número de partículas
ionizado dividido pelo número total de partículas. Isso aí não vai ter dificuldade para a gente calcular. Detalhes importantes nessa fórmula. A constante universal dos gases, fiquem bem atentos, e a temperatura tem que ser sempre em Kelvin, ok? Vocês não podem esquecer disso aí. E esse Mzinho aqui está representando a molaridade. Portanto, deve ser sempre apresentada em mol por litro. Ok, galerinha? Então, vamos prosseguir. Então, no caso das soluções que exercem as pressões osmóticas, elas podem ser classificadas de 3 maneiras. A solução ela pode ser hipertônica, ela pode ser hipotônica ou ela pode ser isotônica. O que significa cada uma delas? Vou explicar para vocês com exemplos do nosso dia a dia. Por exemplo, uma solução de caráter hipertônica. É aquele exemplozinho que eu dei para vocês da célula humana, por exemplo, e a água do mar. Então, vai ocorrer uma desidratação da célula, fazendo com que a água da célula passe para o meio mais concentrado em relação a soluto, que é a água do mar. Então, isso caracteriza uma solução de caráter hipertônica. Por exemplo, no caso de uma solução hipotônica, supondo agora essa mesma célula do corpo humano em contato com a chamada água destilada. Todo mundo sabe o que é uma água destilada, não é? É a água liberada de todo e qualquer tipo de íon. Ela apresenta exclusivamente átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Então, nesse caso, quem tem uma maior concentração de íons? Então, quem tem uma maior concentração de íons, agora é a célula. Então, a tendência é que esses dois materiais em contato, a água destilada passe pela membrana semipermeável da célula e comece a hidratar essa célula, entendeu? Então, nesse caso, desse exemplo da célula com a água destilada, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a água destilada, ela não apresenta nenhum tipo de íon. Então, ela pode hidratar muito essa célula, fazendo com que essa célula sofra uma cisão, ou seja, um rompimento dessa célula. Então, por isso que não é aconselhável você, por exemplo, tomar água de caráter destilado. Entenderam? E o terceiro grupo é a solução isotônica. O que isso significa? Iso, mesma quantidade. Então, nesse caso, eu tenho um equilíbrio, certo? Um exemplo para vocês é se a gente pegar a célula humana, por exemplo, quando ela tem o contato com o soro caseiro. Então, o soro caseiro ele já traz medidas de, por exemplo, glicose e sal, que mantém o equilíbrio com a quantidade de solutos dissolvidos no interior da célula. Então, não há troca de solvente da célula, por exemplo, para o soro ou do soro para a célula. A solução isotônica ela já se encontra em equilíbrio, ok? Então, nesse caso, a célula ela só vai receber energia através desse sistema na molécula de açúcar e íons de eletrólise através do sal. Então, meio hipertônico, hipotônico e isotônico, totalmente explicado para vocês, com um exemplozinho bastante simples. Ok, galerinha? Dei até um exemplo aqui, ó, para a gente fechar nossa aula de hoje, ó. Quando você, por exemplo, toma uma bebida isotônica, para quem não sabia, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a quantidade de sais minerais dissolvido naquela bebida, repito, como um soro caseiro, como uma água de coco, ela vai ter uma concentração igual aos líquidos
que o seu corpo já apresenta. Coloquei como exemplo aí para vocês, por exemplo, o suor e o sangue. Então, ninguém vai doar solvente para ninguém, ou seja, a membrana semipermeável, ela está lá só para manter o equilíbrio entre esses dois sistemas. Então, solução isotônica não vai ter essa troca, pois os índices de sais minerais já se encontram em equilíbrio, por exemplo, com o nosso corpo. Daí que vem esse termo iso. Iso significa mesma quantidade. É só você lembrar das noções de isotopia, né? Isótopo, isóbaro, tudo significava mesma quantidade. Então, no caso de uma solução de uma bebida isotônica, vai ter um equilíbrio em concentrações do sistema. Ok, gente? Ok, pessoal? Podem liberar os microfones. Ok. Alguém tem alguma dúvida sobre o que foi apresentado? Eu fiquei com um pouquinho de dúvida no meio hipertônico. Eu não entendi muito bem. O meio hipertônico. Meio hipertônico, vamos supor novamente o exemplo que foi dado na aula. Supondo que você vai fazer um mergulho no mar. Então, as concentrações de solutos presentes nessas soluções são totalmente diferentes em relação às células do seu corpo e a quantidade de material que tem na água do mar. E qual a função da osmose? Que eu falei no início da aula. A função da osmose é manter um equilíbrio entre os dois meios. Então, o que acontece? Quem está menos concentrado significa que tem pouco soluto e tem um índice maior de solvente. Quem tem mais concentração tem mais soluto. Então, fazendo um comparativo, por exemplo, entre a célula de um corpo e a água do mar tem um índice muito maior de íons de soluto, principalmente salinos. Então, por isso que quando você sai, por exemplo, de um banho no mar, você sente sua pele um pouco desidratada, o seu cabelo um pouco ressecado, porque o que aconteceu sem que você perceba? A água presente na célula do seu corpo, ou seja, a água do seu organismo, ela começa a passar para a água do mar, para tentar manter um equilíbrio entre essas concentrações, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Lembrando que na própria célula existe uma membrana, que nesse caso da osmose é chamado de membrana semipermeável. Então, ela só autoriza a passagem do solvente, ok? Você não perde, por exemplo, os sais minerais que estão dentro da célula, mas você perde moléculas de água. Por isso que você tem aquela sensação da pele estar mais ressecada, o cabelo está mais duro, falando numa linguagem bem popular, porque você sofre um processo de desidratação. O seu meio é o mais concentrado, então vai liberar solvente para o meio mais concentrado. Ok, gente? Bom dia, professor. Deixa eu só Bom dia, Sandra. Gente, dar um dá bom um bom dia dia. aí para Sandra. Bom dia, gente. Oi, Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu passei para dar um bom dia para ver a conexão de vocês, né? Para ver como é que tava, porque ontem a gente teve alguns problemas. E também para dar um aviso que eu acho que todo mundo já viu, né? O Enem foi adiado, né? Pelo menos suspenso, né? De imediato. Isso foi o tema da abertura da aula hoje. Pois é, eu estava tentando entrar, mas eu sabia que vocês iriam estar colocando isso aí, viu? É só para a gente ver mesmo, mas tá tudo ok, né? Com a conexão de vocês, por enquanto? Tá. Hoje tá.
Certo. Então, tudo bem, viu, gente? Qualquer coisa, estamos aí. É só passando mesmo nas aulas de vocês. Sandra. Viu? Oi. Desculpa não te aceitar logo, é porque a gente estava no meio de uma linha de raciocínio apresentando uns slides aqui, estava numa sequência. Sem problema. Eu entro em todas e fico só... Às vezes eu nem falo, eu dou só uma observada na conexão, viu? Só que eu só te explicando por conta disso, entendeu? Que às vezes tu pode ter esperado muito tempo. Sem problemas, viu, gente? Pois um bom dia de aula. Quando eu minimizei o slide, eu vi tua solicitação. Tá certo. Bom dia de aula para vocês, viu? Tá. Gente, mais alguma dúvida antes da gente passar para o exercício? Eu vi um comentário aí que, por exemplo, a água do mar realmente não era bom para a pele, algo do tipo. Gente, você passar muito tempo exposto realmente não é bom por conta disso, ó. Então, algumas explicações servem até para o seu dia a dia, entendeu? Porque sem que você perceba, por exemplo, tem gente que acha que só passa por esse processo de desidratação se tiver, por exemplo, pegando um bronze. Em contato direto com os raios solares fora da água do mar. Mas, às vezes, mesmo em um mergulho, você está perdendo moléculas de água no seu corpo por essa questão da osmoscopia. O meio menos concentrado vai estar sempre liberando solvente para o meio mais concentrado. Ok? Ok, turminha? Ok. Ok. Beleza. Ok. Ok.